Queremos ter este encontro especial contigo e por isso imploramos que o teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvir a tua voz. Abençoa em grande medida a Igreja de Funchal. Manifesta o teu poder e a tua presença esta manhã neste culto de adoração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, visitas e todos aqueles que nos acompanham através da internet. Desejamos um sábado feliz na companhia do Senhor Jesus. E para começar o culto esta manhã, entoamos o hino com o número 367. 367. Querido e bom Pai, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, que tu nos deste esta manhã estarmos perante ti, Senhor. Neste momento, Senhor, te queremos suplicar a tua presença no nosso meio, dos teus santos anjos que possam ocupar, Senhor, cada lugar, porque falta cada irmão, Senhor, sabendo tu o motivo, Senhor. Por isso, tu, com a tua misericórdia, mandas cada anjo a substituí-los, Senhor. Ó bom Pai, neste momento também te queremos pedir uma bênção para a Igreja do Funchal. Sabemos que todo o teu povo está reunido, mas sabemos que aqui, Senhor, onde nós viemos cada sábado te adorar, queremos, Senhor, te suplicar. Te queremos suplicar a tua misericórdia para a mensageira que tu escolheste esta manhã, Senhor, que a Filipa possa receber
Bênçãos, Senhor, para a tua palavra. Que não seja uma mensagem dela, Senhor, mas que seja aquela mensagem que tu preparaste para nós esta manhã e que o nosso coração esteja receptível a ouvi-la, Senhor. Para quando nós tivermos que passar pelas águas, Senhor, tu prometeste que nos ajudarias. Mas para isso nós temos que ter a mão segura em ti, Senhor. Que isso seja o propósito de cada irmão esta manhã, Senhor. E estarmos mais perto de ti, Senhor, para ouvir a tua mensagem, Senhor. É o que te suplicamos, sabendo que não somos dignos nem merecedores, somos pecadores, mas também a tua misericórdia é grande para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegou o momento de louvarmos o nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E então vamos assim fazê-lo, começando primeiro pelas crianças. Bom e amado Pai, aceita agora este nosso louvor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor Deus. Tu possas realmente abençoar todos os teus filhos que trouxeram estes dízimos e estas ofertas à tua casa, Senhor Deus. Realmente que eles possam ser abençoados por ti, Senhor Deus. Pedimos também uma bênção especial para estes dízimos e estas ofertas. Tu possas ser o ministro destas ofertas, que elas possam conquistar mais almas para ti, Senhor Deus. Vem abençoar-nos no resto deste dia de sábado, suplico em nome de Jesus. Amém.
Olá, bom dia. Está mesmo a ser um bom dia para vocês? Estão felizes porque é sábado? Eu também estou. A pergunta que eu vos queria fazer era: qual é a vossa reação quando alguém, por exemplo, parte um brinquedo que vocês gostam muito? Sejam sinceros. Só tristes? Quando estão, por exemplo, a jogar à bola e levam uma canelada, como é que vocês costumam reagir? Também ficam só tristes? É difícil não ficar zangado e às vezes reagimos logo, não é? Ou, por exemplo, se alguém comer o vosso lanche. Vocês ficam tristes? Ficam zangados? E quando vocês comem o lanche dos vossos pais? Viram lá a última fatia do bolo e nem sequer perguntaram. Foram lá buscar, tiraram logo. Será que os vossos pais também vão ficar assim super chateados com vocês? Pois, somos pais, não é? Vocês sabem muito. A história que eu vos quero contar hoje é de um rapaz chamado José. Quantos de vocês é que têm irmãos? Eu sei que alguns têm irmãos, por isso. Ok? Quantos é que gostavam de ter irmãos? Mas tu já tens uma irmã, por isso não te queixes. Tu fala com a tua mãe e com o teu pai. E tu também. Um de cada vez, está bem, Simão? Tem calma. Pois é, o nosso amigo José também tinha irmãos. Só que ele não era só um irmão ou dois irmãos, eles eram muitos. Quem sabe quantos irmãos, quantos é que eram lá em casa? E com o José quantos davam? Ok. E o que é que aconteceu? Vocês lembram-se da história? Aqueles irmãos fizeram uma coisa fantástica. Que viram-se livre do José. Arranjaram lá uma mentira tão grande, tão grande, tão grande. Não foi fantástica, foi muito triste. Arranjaram lá uma mentira tão grande, tão grande, tão grande, para se verem livre do José, porque ele era um chato. Ele não era como os outros. Ele tinha a mania que era especial e aquilo era uma grande chatice. E então o que é que aconteceu? Eles venderam-no. E venderam-no a quem, sabem? Não. Aos quem? E qual era a curiosidade destes mercadores? Sabem? Não, os mercadores não eram escravos. Eles compravam, eram pessoas para vender como escravos. Eles eram primos. Aqueles mercadores eram ismaelitas. Eles eram todos primos segundos ou primos terceiros. Por isso ainda veem que ainda é mais estranho aquela situação. E como é que vocês ficavam depois de viverem tantos anos longe do vosso pai porque os vossos irmãos tinham-nos vendido? O que é que vocês iam fazer aos vossos irmãos a próxima vez que os vissem? Já pensaram? Ias para onde? Não. Sim, ele também chorou bastante. Mas um dia houve uma grande fome no Egito e o José teve a oportunidade que se calhar toda a gente pensava que ele ia esperar. Qual era a oportunidade? Se vingar dos seus irmãos. Porquê? Porque ele estava num sítio que tinha tudo, ele tinha chegado a número 2 do reino do Egito e o que é que aconteceu? Ele estava numa posição em que facilmente poderia usar o seu poder para se vingar daquilo que os irmãos tinham feito. Mas foi isto que aconteceu ou não? A história de José é muito importante para todos nós, não só para vocês crianças, mas também para nós adultos. Porquê? Porque independentemente daquilo que nos fazem a nós, através do perdão, que é um dom de Deus, nós podemos mudar aquilo que seria o normal da vida das pessoas. A ação, a reação, sempre o mal com o mal. E, neste caso, José perdoou os seus irmãos, chamou o pai para ir viver lá para a terra deles e ficaram lá melhores do que se tivessem continuado a passar fome em Canaã. Se vocês também já brigaram com os vossos amigos, devem-lhes pedir desculpa. Se algum amigo que está zangado com vocês vos pedir desculpa, vocês deverão aceitá-las e perdoá-lo. E isto, ainda bem, Simão, e isto não é só uma vez nem duas, é as vezes que forem precisas, porque Deus também nos perdoa a nós de todos os pecados, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
que nós possamos levar esta lição para as nossas casas e que a possamos usar durante toda a semana, está bem? Um bom sábado. Há um lugar onde há esperança para um pobre pecador, onde existe plenitude, onde reina paz e amor, onde não há mais tristeza, não mais lágrima nem dor, onde tudo é tão sublime, onde vive o Salvador. Nesse lugar quero morar e com Jesus a sós andar. Quero ouvir sua doce voz e em seus braços descansar. Quero ver seu lindo rosto, quero sentir o seu calor, quero a sua paz fruir, quero entender o seu amor, sua luz resplandecente. Quero então poder ver e o seu nome eternamente feliz irei louvar. Nesse lugar quero morar e com Jesus a sós andar. Quero ouvir sua doce voz e em seus braços descansar. Hoje apenas imagino como será esse lugar, com meu Deus e meus irmãos. Que alegria sentirei, tudo novo Jesus fará, o que é velho passará. Novo céu e nova terra, muito em breve eu verei. Nesse lugar quero morar e com Jesus a sós andar. Quero ouvir sua doce voz e em seus braços descansar. Ouvi a sua doce
vós. Descansar nos braços deste Deus amoroso. É o convite que o Senhor nos faz esta manhã, podermos já desfrutar dos deslumbres, termos já um vislumbre de como será chegar à pátria eterna. E é esta conforto e a certeza que o Senhor quer nos dar esta manhã, convidar-nos para este encontro real com Ele. Quero dar as boas-vindas, um bom dia e um bom sábado a todos os irmãos. Muitos de vós não tive a oportunidade de vos cumprimentar, mas é bom podermos estar aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor. Se vos perguntassem o que é a Bíblia para vós, o que é a Bíblia Sagrada para vós, o que é que responderia? Gostava de ouvir a vossa opinião. O que é a Bíblia para vocês? A palavra de Deus, um livro especial, ali eu ouvia dizer, um guia, a fonte de paz e de muitas outras coisas. Eu gosto de pensar na palavra de Deus e na Bíblia como uma carta de amor. Uma carta de amor de um Deus que anseia por um relacionamento muito próximo conosco. Como cantava a Sandra, anseia poder caminhar ao nosso lado. E nesta caminhada nós precisamos sim de guia, de orientação, e é aí que vem a palavra do Senhor. Essa palavra de orientação nesta caminhada para uma vida que para nós parece-nos às vezes solitária. Mas não é isso que o Senhor pretende para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer nos mostrar que esta caminhada, esta vida, é uma caminhada a dois. Uma caminhada onde Ele está sempre ao nosso lado. E por isso eu gostaria que nós pudéssemos ler Isaías 43, do versículo 1 até o 3. Isaías capítulo 43, do versículo 1 até 3. É um dos meus textos preferidos. Além disso, Isaías tem muitos versículos maravilhosos. E este é um deles. Isaías 43, versículo 1 a 3. Agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É impressionante como o Senhor começa este texto dirigindo-se a Israel, dizendo, não temas, porque eu te remi. E este é o propósito de Deus para a humanidade, a partir do momento em que nós nos afastamos. O Senhor quer remir-nos a cada um de nós, quer remir a humanidade, quer remir-nos para uma vida de companheirismo com Ele. Por isso Ele olhou para a humanidade, olhou para todos e escolheu-me. A mim, escolheu a si, querido irmão, escolheu-nos a cada um de nós. Para esta caminhada 2 a 2, onde nós não estamos sozinhos, que apesar da tormenta, que Ele estará sempre ao nosso lado. Este convite que o Senhor nos faz é para podermos realmente pertencermos a um corpo que está empenhado na restauração da humanidade. Neste grande objetivo que o Senhor tem de trazer os seus queridos para si. E nós somos uns privilegiados. Porque o Senhor um dia nos chamou para podermos também ser portadores de mensagens àqueles que estão ao nosso redor. O Senhor me chamou para que através da minha voz eu possa confortar o ansioso. O Senhor me chamou para que através do meu ombro eu possa consolar aquele que chora. O Senhor me chamou para que através das minhas mãos eu possa ajudar aquele que sofre, aquele que necessita. Então todos nós somos escolhidos do Senhor para um propósito. E Deus sabia isso. Deus sabia que uma das ansiedades do ser humano é encontrar o propósito da vida. É ou não é? Há muitas pessoas que procuram
incessantemente qual é o propósito, porque é que a gente está aqui. E o Senhor dá-nos e preenche a nossa vida com essa certeza. Ele nos escolhe para uma vida também de missão, para apoiar aqueles que mais necessitam. E queridos, não há maior alegria do que nos sentirmos úteis, que sentirmos que fazemos a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sentirmos que podemos ouvir alguém dizer: você foi um anjo que Deus colocou na minha vida. O Senhor, ao longo da história, em momentos críticos, escolheu pessoas. Escolheu pessoas para serem portadores de mensagens em particular. Vamos recapitular alguns deles. No período de Noé, o que é que acontecia na sociedade naquela altura? As pessoas viviam uma vida de rotina. Comiam, casavam-se, davam-se em casamento, sem muito sentido, de grande perversão moral. E é aí que Deus chama um homem, um escolhido do Senhor, Noé, para uma mensagem. Para uma mensagem de advertência, de alerta, para que as pessoas pudessem mudar os seus caminhos. Vamos ver quando um povo estava escravizado no Egito, sob opressão enorme. Deus escolheu quem? Moisés, para os tirar da escravatura e guiá-los até à terra prometida. Quando o povo de Israel estava oprimido pela escravatura dos filisteus, Deus escolheu Sansão. Quando Deus queria que o povo de Israel, que estava longe, que tinha sido espalhado por todo aquele território, estava longe de Israel e o templo estava todo destruído, as muralhas estavam todas destruídas, Deus chamou quem? Neemias, Esdras, para motivar aquele povo para voltar às suas origens, para restaurar aquilo que se tinha perdido. Deus chamou Abraão e a sua descendência, um povo de Israel, para serem a luz para uma humanidade que vivia na escuridão. Em momentos críticos, nós vemos que nesta carta de amor, Deus nunca abandonou a humanidade. Deus levantou pessoas, chamou pessoas, escolheu um povo para serem portadores de uma luz de esperança para um povo que poderia estar a perdê-la. Olhemos à nossa volta, meus queridos. Nós vemos uma sociedade onde basta ver o noticiário e a perversão moral assusta-nos. Como é que alguém pensou fazer tamanha barbaridade? Vemos os jornais e temos amigos espalhados pelo mundo que, amedrontados, não percebem a fúria da natureza. Parece tudo ao mesmo tempo. São os terremotos de um lado, os furacões do outro, os incêndios mesmo ali ao lado. E isso traz grande insegurança à humanidade. Para não falar das crises económicas e nós pensarmos que parece que os nossos jovens não têm agora. O que é que eles vão fazer da vida? Parece que não há trabalho, parece que eles não conseguem encontrar. E quando a gente vê este panorama, até nós que estamos aqui sentados, abana. Isso traz insegurança. E é esta a característica da nossa sociedade e das pessoas que vivem ao nosso lado. E é neste momento que Deus também suscita um povo. Que Deus também te escolheu a ti, a si, meu querido irmão, que aqui está sentado. Que o Senhor diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E meu para um propósito, para uma missão, para poderes ser o auxiliador daquele que está ao teu redor. Eu gostava que nós pudermos pensar com carinho nesta palavra de sentir-nos escolhidos pelo Senhor. Quando nós somos crianças, normalmente nos jogos e nas brincadeiras, às vezes há situações onde temos que escolher uma equipa. Toda a gente já passou por isso, quando íamos jogar futebol ou nos jogos. E digam lá se não é difícil sermos os últimos a ser escolhidos. Eu não era de todo uma pessoa muito atlética. Eu normalmente sei o que era ser escolhido por último. E dói. Mas a certeza que nós temos é que o Senhor não nos escolhe baseado no facto de nós sermos bons. Eu sou muito boa, vou ser a primeira. Deus vai me escolher logo. Deus escolhe pelo valor que Ele vê em nós.
porque somos meninas dos olhos do nosso Deus, porque somos preciosos aos olhos do Senhor. E nada nem ninguém, mesmo as nossas crianças, possam ter essa certeza, nada nem ninguém nos tira o valor que Deus nos concedeu. Eu sou uma escolhida, não por uma colega do lado que quer que eu vá jogar futebol, não pelo meu patrão que quer que eu trabalhe. Eu sou uma escolhida do Senhor para uma missão. Eu fui escolhida pelo Rei do Universo. Eu gostava que nós pudéssemos abrir em Jeremias 1 e 5 e vamos ver a forma como Deus chamou Jeremias. Jeremias capítulo 1 e versículo 5. O Senhor precisou de operar uma obra naquele tempo. E antes mesmo que Jeremias fosse formado, ele diz: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te darei por profeta. Somos nós, mensageiros do Senhor, esta manhã. E acreditem, meus queridos, que mesmo antes de ser formados, mesmo estando no ventre da nossa mãe, o Senhor olhou para nós e tinha um plano e tem um plano especial para a nossa vida. Essa certeza de que somos muito amados. Esta semana eu decidi perguntar à minha mãe qual foi a reação dela quando ela soube que estava grávida. Mãe, o que a mãe sentiu quando estava grávida? A minha mãe assim, tem muita dificuldade de expressar as suas emoções, mas ela neste caso não teve. Ai filha, fiquei tão contente. Mas mais do que as palavras que ela preferia, sabem o que é que me marcou? Foi o brilho nos olhos dela. Sabem aquele brilho que a gente não consegue descrever? Imaginem o brilho dos olhos do nosso Deus quando Ele soube que nós viríamos a esta terra. Quando Ele olhou para nós, definiu planos para a nossa vida e disse: eles farão a diferença no lugar onde eles estarão, porque eles serão portadores de uma mensagem de um Deus de amor. O povo de Israel foi escolhido por Deus. E eu gostava que nós pudéssemos agora ler Salmo 137. Porque apesar do povo de Israel ter sido escolhido e ser muito amado, nós vamos encontrar muitos textos bíblicos que falam do facto de Israel ser muito amado pelo Senhor, ser eleito, de Deus nunca o ter rejeitado. O povo de Israel, no capítulo 137 de Salmos, encontra-se numa situação à beira de um rio. Era um rio onde? Junto aos rios de Babilónia. Porquê que o povo de Israel estava em Babilónia? Porque tinham sido feitos escravos, estavam no cativeiro. E o povo de Israel, naquela situação, junto aos rios da Babilónia, se assentaram e chorámos, lembrando-nos de Sião. Meus irmãos, Israel não tinha sido escolhido por Deus, não somos nós escolhidos por Deus. E a gente pensa, é suposto sermos também protegidos. Mas sem dúvida que, pelas circunstâncias, pelas falhas também de Israel, porque o inimigo o tenta, porque se afastaram algumas vezes do Senhor, o cativeiro foi uma realidade. Talvez para nós também o cativeiro seja por vezes alguma realidade. Porque estamos cativos e aprisionados pelo pecado, porque estamos cativos e aprisionados pelas circunstâncias de uma vida dura e difícil. Nós possamos sentir-nos como este povo, junto aos rios da Babilónia. E nós vemos que eles dizem, que no versículo 2, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas armas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Eles pediam que o povo de Israel cantasse, mas o povo de Israel não conseguia cantar. Já aconteceu alguma vez convosco? Sentir que a opressão, que a tristeza é tão grande que parece que nós já não reconhecemos o Deus a quem nós servimos, apesar das circunstâncias?
Parece que às vezes há momentos na vida que o poder das trevas é superior ao poder da luz. Parece que nós oramos e não vemos a resposta à nossa oração. Quando oramos e pedimos ao Senhor, ainda esta semana falava com uma querida, parece que o Senhor, porque é que o trabalho não chega? Eu sinto que há impacto na vida dos meus filhos, que há coisas importantes que eles necessitam que eu não lhes consigo dar. E nós não conseguimos perceber. Porque é que há coisas que nós pedimos a Deus e não as vemos no imediato? Apesar de nós não conseguirmos compreender o que ocorre na nossa vida, há alguma coisa que o Senhor pedia ao povo de Israel naquele tempo. Que não esquecessem quem era o Deus de Israel. Eu perdi a conta, tentei contar ontem alguns versículos que dizem: eu sou o vosso Deus, eu sou o Senhor, eu sou. Existem milhares de textos em que o Senhor se apresenta, eu sou. Por que será, irmãos? Porque será que Deus tem tanta necessidade de repetir vez após vez: eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus a quem sirvais? Porque há uma tendência muito grande de nós esquecermos e desanimarmos e pela depressão e depressão espiritual nos afastarmos do louvor. O que é que nos tem levado a deixar de cantar e louvar ao Senhor? Reflitamos sobre isso e peçamos ao Senhor força para que a nossa vida seja uma vida de louvor, apesar das circunstâncias, porque é esse louvor que nos fará superar todas as situações. Não deixe de orar, querido irmão. Não pendure as suas harpas no salgueiro. Continue a louvar. O povo de Israel deu uma desculpa. Versículo 4. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Mas como é que a gente vai conseguir cantar em terra estranha? Pode haver duas coisas, pelo menos duas, que nos façam não cantar e continuar a não louvar a Deus. Uma delas é esta apatia espiritual pelo facto da opressão e as circunstâncias da vida serem duras. E esquecermos que por trás disto continua a existir um Deus todo-poderoso que um dia dará a resposta e nos dará a recompensa de sermos fiéis ao Senhor. Por outro lado, pode haver uma outra razão pela qual nós poderemos pendurar as nossas armas e deixarmos de cantar e louvar o Senhor, apesar de estarmos junto aos rios da Babilónia. Eu gostava de refletir sobre um homem que também pendurou a sua harpa por alguns momentos da sua vida. Juízes, capítulo 13. Estão a pensar quem será? Juízes? Um muito amado do Senhor. Juízes, capítulo 13. Escolhido por Deus para uma missão tremenda. Num período em que o povo de Israel estava cativo dos filisteus. Versículo 2, capítulo 13, Juízes 13, versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Nós vemos aqui claramente que o povo de Israel vivia, e no versículo 1 diz, cativo de um povo dos filisteus, e viveu assim por 40 anos. E o Senhor queria, sem dúvida, libertá-los daquela opressão, daquele cativeiro. Então o Senhor olha para a terra, olha para o povo de Israel e tenta escolher alguém. E ele escolheu uma mulher. E é curioso que quando Deus escolhe algumas mulheres para que a partir delas possam ter filhos com grandes missões, grande parte delas é o quê? Estéril. Conhecem algum outro caso? Ana, a mãe de Samuel. Sara. Isabel. A própria Maria não era estéril, mas era virgem também. Grandes homens com grandes missões. Deus vai escolher casais
que eram oprimidos pela sociedade naquela altura também, porque não poder ter filhos era uma situação muito complicada. Mas Deus escolhe estas mulheres, dando consciência que o filho que virá delas era um milagre do Senhor. Era uma bênção direta de Deus e a responsabilidade de os educar no caminho do Senhor para uma grande missão era muito acrescida. E para os queridos pais e queridas mães que olham para os vossos filhos, às vezes o tempo passa e a gente tem-nos como dados adquiridos, são nossos filhos. Mas lembremos-nos que eles são colocados na nossa vida pelo Senhor. E são também escolhidos do Senhor. E o Senhor pretende que as nossas crianças e os nossos jovens sejam também homens de valor com impacto na nossa sociedade. Então assumamos a cada dia a responsabilidade de educar os nossos meninos no caminho do Senhor com oração e dedicação, como fez esta mulher, porque a orientação que foi dada para que o seu filho crescesse nos caminhos do Senhor também foi dada a ela. Porque diz-nos no versículo 3, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. É interessante que esta reforma começa na própria mãe. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. E esta mulher concebeu e teve Sansão. E Sansão era nazireu. Existem vários textos, Números, explica bem isso, o que é um nazireu. Alguém escolhido por Deus e que tinha um voto especial com Deus. Afastar-se da bebida forte, até da própria uva, não tocar em cadáveres, não cortar o seu cabelo. Eram pessoas especiais que tinham um voto especial com Deus. Certamente, ao sermos escolhidos por Deus, o Senhor também quer estabelecer esta aliança conosco. Não no voto específico do nazireado, mas num voto de companheirismo e relação conosco. Que voto temos nós tomado com o nosso Deus nesta caminhada 2 a 2, desde o momento em que Ele nos escolheu? Sansão foi escolhido para brilhar, para levar aquele povo de Israel a voltar a confiar em Deus, a deixar de se lamentar e chorar e pensar como era bom no passado, mas a pensar: eu tenho um Deus Todo-Poderoso no presente. E que no futuro, apesar das circunstâncias, irá-me libertar. Sansão foi escolhido para ajudar este povo a continuar a confiar, a levá-lo a subir, a subir, a subir. É este relacionamento mais próximo com o Senhor. Sabemos que Sansão foi juiz em Israel por cerca de 20 anos. Mas não há muito que descreva como é que foi esta vida enquanto juiz. Mas a primeira coisa que nós vemos de Sansão, no capítulo 14, de versículo 24, 13, 24, diz-nos que a mãe de Sansão concebeu, cresceu e o Senhor o abençoou. E no capítulo 14, logo quando começa a descrição de Sansão, que palavrinha que a Bíblia usa? O que é que fez Sansão? Desceu. O Senhor tinha o eleito para subir para mais perto do Senhor. Levar o povo de Israel a subir. E esta descida era uma descida cheia de significado. Porque ele desceu até Tímna. Tímna ficava localizada num vale entre as montanhas da Judeia. Pelo que eu pesquisei, Tímna era o coração do território filisteu. Era o coração do território inimigo, onde habitavam os filisteus. E o que aconteceu é que Sansão deixou-se levar pela atração. Dizem que Zorá é tão próximo de Tímna que era possível, talvez, lá da montanha, perceber que se estava a passar alguma coisa. E talvez a curiosidade pelo que se estaria a passar lá na outra terra, na terra inimiga, talvez por já ter feito alguns relacionamentos e algumas amizades com o povo que os oprimia, Sansão decidiu descer. E nós sabemos o que é que resultou nessa descida. Versículo 2. Ele viu
uma mulher. E além de ver, no versículo 3, ele tinha decidido, queria o quê? Casar com ela. Porque ela agradava aos seus olhos. Meus queridos, às vezes há descidas na nossa vida que nós fazemos porque me apetece, porque me agrada aos meus olhos, porque é o que nós vemos, é o que nós sentimos, é o que me apetece. Esta descida levou Sansão a consequências amargas e toda a gente conhece bem esta história. Se nós fôssemos ver, cada vez que ele desceu, ele viu a mulher. No versículo 5, quando ele voltou a descer e ele levava os seus pais consigo, ele encontrou o quê? Um leão. E o que é que aconteceu a esse leão? Ele, com os seus próprios braços, acabou por destruir o leão. E é curioso ver que, apesar das descidas de Sansão, o Senhor, na sua infinita misericórdia, estava com ele. Só que houve algo que Sansão fez. Da outra descida, lá no cadáver do leão, que é um animal imundo, do qual ele não deveria tocar, ainda mais como nazireu, não devia tocar nem num cadáver, e se o fizesse, ele teria que passar por um processo de purificação. Ele decidiu tirar uma coisa de lá dentro. O quê? Mel. E além disso, o que ele fez com o mel? Comeu. E ainda fez mais o quê? Levou para os pais. A cada descida que Sansão fazia, a condescendência com os costumes do povo filisteu era cada vez maior. A cada descida que ele fazia, ele viu a mulher, agradou aos seus olhos, teve contacto com os cadáveres e o corpo imundo que não seria próprio para o nazireu, casou-se, prostituiu-se, porque depois daquele casamento falhado, ele envolveu-se com uma prostituta, até que acabou no envolvimento com Dalila, a mulher dos seus sonhos. E a gente sabe o que é que aconteceu. Naquele momento, Sansão, enganado, após vez, foi cedendo, até que proferiu o segredo da sua força. Coisa que ele não deveria dizer, que ele não deveria proferir ainda mais a um povo inimigo. Meus queridos, imaginemos que em todas estas situações, Sansão foi amarrado com vergas enquanto dormia e não acordou. Foi amarrado com cordas enquanto dormia e não acordou. Fizeram-lhe tranças no cabelo. Irmãos, eu tenho um sono pesado, mas Sansão... Sabem que neste verão eu fiz uma viagem e tive que dormir no aeroporto. E um dos medos da minha mãe, ela estava com muito medo nessa noite, passei a noite sozinha no aeroporto, era que alguém me raptasse enquanto eu dormia. Porque ela sabe que eu tenho um sono pesado. Então eu começava a imaginar alguém me raptar nas minhas costas e eu a fugir no aeroporto. Já imaginaram? Era este o filme que ela fazia. Eu tenho um sono pesado, mas não é assim tanto. Sansão tinha um sono pesado, mas é estranho ele não ter acordado. A probabilidade de ele estar embriagado naquele momento, ao ponto de ele não sentir, não se lembrar de nada e fazer o que quisessem dele, era muito grande. Sansão condescendeu, desceu, até o mais fundo que ele poderia ter descido. E esta descida custou-lhe caro. Porque Sansão ficou cego e foi tratado como um animal. E nós sabemos que, desde esse momento, ele não voltou mais sequer a ver os seus pais. Sansão precisou de ficar cego para conseguir ver onde ele tinha falhado, do quanto ele se tinha afastado do sonho que Deus tinha para ele. Eu não estou aqui de um pedestal a olhar para Sansão e dizer: Sansão, um homem promissor, olha lá onde é que foste parar. Eu identifico-me com Sansão em montes de coisas. Há coisas na nossa vida que a gente sente que o Senhor já nos chamou como eleitos de Deus e já nos mostrou que há algumas coisas na nossa vida que nós precisamos de mudar. Mas há tendências que a gente tende a fazer e a descer, como se de uma escravatura se tratasse, como se de um poder nos amarrasse e que nos impede de mudar. Mas é aí que vem a boa nova, que naquele momento, amarrado como um animal, Sansão
lembrou-se do seu Deus e pediu força a Deus para conseguir mudar. E sabemos que através da vida dele, não como Deus tinha planeado, mas o povo de Israel foi libertado. Naquele dia morreram muitos filisteus. Esse não era o sonho do Senhor. Foi sofrida a vida de Sansão. E talvez seja sofrida a nossa vida também, mas o Senhor nos escolhe. E se nos encontramos em alguma parte, em alguma área da nossa vida, assim, fracos, há uma maravilhosa certeza e mensagem que está em Ezequiel capítulo 37, um dos meus textos preferidos e acredito que os irmãos o conhecem. Ezequiel 37. Ezequiel é levado a um vale de ossos. Um vale de ossos para que ele profetize, para que ele pregue aos ossos. Como é que vocês caracterizam os ossos? São coisas secas, sem água, sem vida. Capítulo 37, versículo 2. E diz que Ezequiel teve uma visão. E diz, o Senhor me fez andar ao redor dos ossos, de um vale cheio de ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Eram ossos sequíssimos. Se ainda havia dúvidas que aqueles ossos não tinham vida, agora tiramos as dúvidas quaisquer dúvidas. Eles eram ossos, mas eram sequíssimos. E esses ossos, no versículo 11, identificam-se como sendo a casa de Israel. Irmãos, esta não é uma pregação de estar aqui alguém a dizer você, casa de Israel, e são ossos secos. Não. O versículo 11 diz-nos: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os próprios ossos dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Ezequiel 37, versículo 11. Os próprios ossos reconhecem a sua condição, que pereceu a sua esperança. E é para nós esta manhã que se o Senhor olha e nós reconhecemos que há algo em nós que o Senhor ainda pode operar, que é um sonho que Ele tem para a nossa vida, que nós porventura em algum momento nos afastamos. Ele olha para cada um de nós e diz-nos, eu estou aqui com uma solução. E sabemos qual foi a solução, porque este texto é tremendo. Versículo 4. O Senhor disse a Ezequiel, profetiza os ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Há esperança para mim. Há esperança para alguma área da minha vida que ainda não foi mudada. Porque o Senhor tem um Espírito a ser derramado em grande medida na nossa vida. E quer-nos trazer vida e vida em abundância para um propósito. E no versículo 10, e profetizei como Ele me deu ordem, e então o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Esta manhã é isso que o Senhor quer fazer comigo, com cada um de nós, com a Igreja do Funchal. Olhar para alguma sequidão ou para a completa sequidão que existe na nossa vida e dar-nos o Espírito e vida e fazer de nós um exército. Um exército grande em extremo. Nós não somos muitos em número, mas nós poderemos ser grandes em extremo naquilo que nós fazemos para a pregação do Evangelho. Podemos ser grandes em extremo na forma como testemunhamos e fazemos a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Um exército vivo, do Deus vivo, cheio, repleto com a palavra e o ânimo do Senhor. Imaginemos-nos todos fazendo parte desse exército, vestidos com o uniforme da justiça de Cristo, lutando pelo mesmo ideal, pela mesma causa, fazendo a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, sendo anjos do Senhor para muitos
daqueles que estão desanimados e tristes. Esta mensagem não é para aquele irmão que já está aqui, que sabe a Bíblia toda e ele é que prega bem. Esta mensagem não é para os jovens que ainda têm força nas pernas para andar. É para todos. É para mim, para cada um de nós. Tendo a certeza que nós somos escolhidos do Senhor. Fomos eleitos pelo Rei do Universo para brilhar. Então, façamos aquilo que Sansão, no fim da sua vida, certamente fez. Subamos até os braços do Senhor. Ouçamos a sua voz, a sua doce voz e descansemos nos seus braços, certos que estaremos cheios, repletos do Espírito e que a sua missão se cumprirá na nossa vida. Que Deus abençoe em grande medida a Igreja de Funchal. Amém. Para terminarmos o serviço esta manhã, vamos cantar o hino 173. Querido e bondoso Pai, estou certa que todos nós queremos responder a este apelo, abrir o nosso coração e deixar que Tu entres por completo. Que a nossa vida seja inteiramente Tua, que não haja nada em nós que nos mantenha presos ao cativeiro inimigo, mas que possamos ser libertos no Teu poder, sejamos ser renovados no Teu Santo Espírito, vivificados com a certeza, Senhor, que Tu tens um plano maravilhoso para nós, uma vida eterna reservada. Por isso imploramos que sejas com a Igreja do Funchal, que nos motives para a pregação do Evangelho, que sejas com as pessoas que serão contactadas durante esta semana para a pregação através do Pastor Gulhão, que Tu possas encher-nos do Teu Santo Espírito a sermos um exército forte e grande em extensão, em amor para com todos aqueles que nos rodeiam. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.